Então, a gente vai ver hoje programação inteira. O que é a programação inteira, né? Então, você tem um problema de programação linear, problema normal, e você encontra uma solução em que a solução ótima ou as variáveis de decisão são valores que não são inteiros. O seu problema, às vezes, exige que a solução seja inteira. Você trabalha com quantidades, por exemplo. Então, quando você trabalha com quantidades, deseja-se que tenha uma solução inteira. Na programação linear você tem qualquer tipo de solução, mas pode ter uma solução inteira, a outra não, pode ter as duas inteiras, pode ser que as duas não sejam inteiras e assim por diante. Então as variáveis de decisão, elas podem ser todas inteiras. Nesse caso, a gente diz que é um problema em programação inteira pura, ou algumas variáveis inteiras e outras contínuas. Ou seja, algumas são inteiras e outras não. Nesse caso, a gente diz que é um problema em programação inteira mista, porque tem aí o caso de solução inteira e não inteira. O objetivo da aula de hoje é justamente descobrir como você determina uma solução inteira a partir de uma solução de um problema em programação linear qualquer. Ou seja, às vezes tem a solução que é contínua, é uma solução que não é inteira, e você quer determinar uma solução inteira a partir desta que foi encontrada. Um problema em programação inteira deve ter as seguintes características. A função objetivo deve ser linear, as restrições devem ser todas lineares, todas as variáveis de decisão devem ser não negativas e todas ou algumas variáveis de decisão devem ser inteiras. Esses três primeiros itens são os itens já requeridos no caso de programação linear qualquer. No caso de programação linear original. E esta última, onde requer que todas ou algumas delas, algumas das variáveis de decisão sejam inteiras, isso faz com que o problema seja agora um problema de programação linear inteira. Quando se trabalha com a programação inteira, a gente vai chamar de programação linear inteira. E quando falar de programação linear, está falando no caso mais geral. Então a diferença entre as duas é que algumas ou todas as variáveis de decisão devem assumir valores inteiros no caso da programação linear inteira. O problema de programação linear inteira está associado a um problema com a mesma função objetivo e as mesmas restrições, com exceção das condições de variáveis inteiras. No caso, você tem o mesmo problema da programação linear. A única diferença justamente é essa. Você deseja que as suas variáveis de decisão sejam inteiras, ou pelo menos uma delas deve ser inteira. Ao problema de programação linear, sem exigir que as variáveis sejam inteiras, dá-se o nome de problema relaxado. No caso do problema relaxado, você vai ter uma solução que pode ser inteira ou não. Nos problemas de maximização da programação inteira, o valor ótimo da função objetiva encontrado é sempre menor ou igual do que o valor ótimo da função objetiva encontrado no problema relaxado. Você tem o seguinte, tem um problema de otimização. Então, esse valor aqui é o ótimo, esse aqui é o z, digamos z ótimo. Esse valor ótimo do problema de programação linear, problema relaxado, ele vai ser o ótimo, vai ser, no caso de maximização, vai ser o maior valor possível. Quando você vai usar a programação inteira, a partir deste, todas as soluções que você encontrar vai ser menor ou igual. Vai estar abaixo disso aqui. Você pode encontrar um valor, digamos aqui, que pode ser até igual ao mesmo valor. Mas qualquer solução que você encontrar, ela não pode ter um valor da função objetivo maior do que você encontrou no problema geral, no problema relaxado. Porque a solução do problema relaxado é justamente a ótima. Não pode ter uma maior, se está se referindo ao caso de maximização. Não pode ter um maior do que ele. Nos problemas de minimização, o valor ótimo da função objetiva encontrado é sempre maior ou igual. Se você está trabalhando com minimização, você vai encontrar um valor mínimo para a função objetiva. Então, se você vai trabalhar agora com a solução inteira, então esse valor tem que ser maior ou igual àquele mínimo que você encontrou. Uma forma de determinar uma solução inteira é, inicialmente, determinar uma solução não inteira do problema relaxado, usando os métodos da programação linear vistos anteriormente. É o caso do método gráfico, método simplex. E aí, você pode fazer um arredondamento para cima ou para baixo. Você tem a solução que não é inteira, então você vai arredondar aquela solução para uma solução inteira. O risco do arredondamento é que pode chegar a uma solução não admissível para o problema. Isto é, as variáveis de decisão encontradas pelo arredondamento podem não satisfazerem as restrições do problema. Temos aqui um problema de maximizar a função 5x1 mais 3x2
sujeito a essas restrições. 3x1 mais 4x2 menor ou igual que 24, 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, e x1 e x2 não negativas. Então, resolvendo esse problema pelo método gráfico ou pelo método simplex, vai encontrar a solução como sendo x1 igual a 1,6, x2 igual a 4,8 e o valor da função objetivo vai ser 22,4. Observamos que x1 e x2 são valores não inteiros. Podemos analisar o que acontece aqui no gráfico. Aqui aparece a região viável, a região das soluções. O ponto ótimo é esse que aparece aqui, esse pontinho maior que aparece aqui. O z aqui vai ser 22,4. O ponto ótimo, onde vai dar aqui o x1 igual a 1,6 e o x2 4,8, vai ser justamente isso aqui. Aqui são as variáveis de decisão, x1 igual a 1,6 e x2 igual a 4,8. Vamos procurar aqui os pontos mais próximos da solução ótima, que são inteiros. Por exemplo, aqui temos o ponto 1,5, 1,4, 2,4 e 2,5. Seriam as soluções inteiras mais próximas da solução ótima encontrada. Observe o que acontece com o ponto 1 e 5. Para 1 e 5, o z vai valer 20. Z é igual a 5x1 mais 3x2. Se você considerar a solução inteira 1 e 5, ficaria 5 vezes 1 mais 3 vezes 5. Então, ficaria igual a 20. Então, este ponto é uma solução inteira do problema, é uma solução admissível porque ela está dentro da região viável e vai me dar aqui um z igual a 20. Essa seria a solução 1 em 4, vai me dar o z igual a 17. Também é uma solução admissível, é uma solução inteira, mas observe que está me dando um z igual a 17. Está baixando muito aqui o valor da função objetivo. Temos aqui o 2 e 4, é uma solução inteira. O z vai me dar 22, é o mais próximo que a gente vai ver por aqui, da solução ótima, que é 22,4. Também pertence à região admissível. Ele está aqui na fronteira da região. E temos aqui a solução 2 e 5. É uma solução inteira. O valor de z vai ser 25. Observe que o valor de z já é maior do que o valor de z ótimo. Essa solução não seria viável porque ela está fora da região das soluções. Então, podemos desconsiderar essa solução. Aqui aparece 0 e 6, que é um vértice da região. O z vai ser igual a 18. Aqui no outro vértice, 0, 0, o z vai ser igual a 0. E no outro vértice, 4 e 0, o z vai ser igual a 20. Observe, pela constatação que fizemos aqui, graficamente, a solução inteira que vai dar o maior valor de z possível é essa aqui, 2 e 4. É a única solução admissível que vai nos dar um valor de z mais próximo do valor ótimo de z, que é 22,4. Quando se faz o arredondamento, tem que ter cuidado se a solução que você encontrou pelo arredondamento vai estar dentro da região viável ou não. No caso aqui, 2 e 5 não está dentro da região viável. Essa solução inteira não servirá. Temos aqui o x1 ótimo é 1,6 e o x2 ótimo é 4,8. Então, o mais provável seria justamente arredondar o x1 para 2 e o x2 para 5. Mas, como vimos, essa solução 2 e 5 não pertence à região viável. Outra forma de determinar a solução inteira é verificar graficamente os pontos da região viável que correspondem a uma solução inteira, cujo valor da função objetiva estaria o mais próximo possível do seu valor ótimo. Foi justamente o que acabamos de fazer agora graficamente. Existem métodos de resolução de um problema de programação linear inteira, mais eficazes, como é o caso do método Branch-and-Baldwin. Então, um dos métodos é justamente esse que a gente vai ver agora, o método Branch-and-Baldwin. Então, o método Branch-and-Baldwin, também conhecido como algoritmo de bifurcação e limite, é uma técnica utilizada para determinar uma solução inteira de um problema de programação linear inteira, a partir de uma solução encontrada no caso do problema de programação linear, o problema relaxado. Vai partir das variáveis que não são inteiras e vai fazer bifurcações a partir delas. E vai chegar no valor limite em que você vai determinar a solução inteira do seu problema. Então, o procedimento é o seguinte. Primeiro passo, determina-se a solução do problema de programação linear, no caso o problema relaxado, e verifica se as variáveis de decisão são todas inteiras ou não. Caso sejam todas inteiras, a solução encontrada será a solução do problema de programação linear inteira. Caso alguma das variáveis de decisão não seja inteira, passe para o próximo passo.
Se uma variável do problema de programação linear, digamos xj, for não inteira, então ela está entre dois inteiros. Vou dizer que está entre xi e xi mais 1. Onde xi e xi mais 1 são dois inteiros consecutivos que contêm o xj entre eles. Nesse caso, cria-se dois novos modelos em programação linear inteira, acrescentando ao problema original as restrições xj menor ou igual do que xi e xj maior ou igual do que xi mais 1, respectivamente. Então, você tem o problema original, o problema relaxado, você encontrou a solução e viu que uma variável é não inteira. Então, para aquela variável não inteira, você vai criar dois novos modelos. Um dos problemas vai ser acrescentando a restrição xj menor ou igual do que xi e maior ou igual do que xi mais 1. Ou seja, ela tem que ser menor ou igual do que o limite inferior e maior ou igual do que esse limite superior. Volta-se ao passo 1 para verificar se cada uma das soluções encontradas no passo 2 é inteira ou não. Caso seja inteira, encerra o problema. Se caso um dos problemas que foi acrescentado possua alguma variável não inteira, segue seu algoritmo novamente. Se o problema for de maximização, a bifurcação continua até encontrar uma primeira aproximação inteira, cujo valor da função objetivo torna-se um valor limite inferior para o problema. Todos os modelos cujas primeiras aproximações inteiras ou não conduzam a valores da função objetivo menores que o limite inferior devem ser descartados. Já no caso de minimização, a bifurcação continua até encontrar uma primeira aproximação inteira, cujo valor da função objetivo torna-se um valor limite superior para o problema. Todos os modelos cujas primeiras aproximações inteiras ou não conduzam a valores da função objetivo maiores que o limite superior devem ser descartados. No caso de maximização, a solução do problema de programação linear inteira é aquela que possui o maior valor da função objetivo para uma solução inteira encontrada. Já no caso de minimização, é a que possui o menor valor da função objetivo para uma solução inteira encontrada. Considere o seguinte problema em programação linear inteira. Maximizar z, que é 5x1 mais 3x2, sujeito às restrições 3x1 mais 4x2 menor ou igual que 24, 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, x1 e x2 maiores ou iguais a 0, ou seja, não negativos, e x1 e x2 inteiros. Então, aqui é um problema em programação linear inteira, porque eu quero que as variáveis de decisão x1 e x2 sejam inteiros. O que é que vamos fazer primeiro? Vamos resolver o problema de programação linear, sem considerar que x1 e x2 sejam inteiros. Então, o problema relaxado é esse. Observe que não colocamos que x1 e x2 sejam inteiros. Já vimos a solução desse problema e observamos que era x1 igual a 1,6, x2 igual a 4,8 e z igual a 22,4. Observe que x1 e x2 são não inteiros. Vamos partir desta variável. Observe, o x1, que é 1,6, ele está entre 2 e está entre 1. Esse aqui é o x1. Então, vou criar dois problemas que vai ser o seguinte. Eu vou criar um problema com x1 menor ou igual do que 1. Por quê? Porque tem que ser menor ou igual do que o inteiro inferior. E vou criar outro problema com x1 maior ou igual do que 2. Um problema em que a minha variável x1 vai ser maior ou igual do que o inteiro superior. Vou criar um problema 1 e um problema 2. Aqui está o primeiro problema, vou chamar de problema 1, foi acrescentado esta restrição ao problema. E no problema 2, acrescentei esta restrição. x1 maior ou igual que 2. Observe que tínhamos o seguinte, x1 estava entre 2 e 1. Então, vou criar um problema com x1 menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que 2. Tá aqui os dois problemas. Resolvo os problemas normalmente, como foi feito anteriormente. Posso usar o método gráfico, posso usar o método simplex, posso colocar diretamente no Excel, ele vai me dar a resposta. O problema 1 vai ter essa solução. x1 igual a 1, x2 igual a 5,25 e a função objetivo vai ser 22,4. Já o problema 2 vai ter essa solução. x1 igual a 2, x2 igual a 4 e z igual a 22. Essa primeira solução não é inteira, porque a x2 é 5,25. Mas a solução do problema 2 é inteira. Aqui x1 igual a 2, x2 igual a 4 e z igual a 22. Esta é a minha primeira solução inteira. Então aqui já está valendo
é uma solução inteira. Esse 22 é o meu limite inferior. É o meu limite inferior. A primeira solução inteira vai me dar um valor de z, que vai ser o meu limite inferior. Então, qualquer solução que eu tiver com valor de z menor do que esse aqui, já pode ser descartado. Já vou guardando essa solução, porque ela já pode servir como a solução do problema. Só que eu vou procurar se eu encontro uma solução inteira com valor maior do que 22. Observe que eu não posso encontrar menor do que 22 e nem posso encontrar maior do que 22,4, que foi a minha solução ótima do problema. Então, eu vou partir para esta solução aqui e vou agora olhar para o x2, que é 5,25. Vou criar agora dois problemas. Vou criar aqui um problema 3 e vou criar um problema 4. Eu tenho que o x2 está entre 6 e 5. Meu x2 é 5,25. Ele está entre 5 e 6. São os dois inteiros mais próximos de 5,25. No problema P3, eu vou criar a minha restrição x2 menor ou igual do que 5. E no problema P4, vou criar uma restrição com x2 maior ou igual do que 6. Bom, criei dois problemas, P3 e P4, desta forma. Vou acrescentar essas restrições ao problema original. A solução do problema 2 já é inteira, então já é uma solução admissível. E o processo deve parar por esta bifurcação. Então, você está com duas bifurcações, em que uma deu uma solução inteira e a outra deu uma solução que não é inteira. Então, a que deu a solução inteira, você já para. O valor da função objetivo, z igual a 22, passa a ser o limite inferior. Se você encontrar qualquer solução inteira com valor de z menor, já pode descartar. Aqui é x2. E aqui é x2. Aí você vai resolver esses dois problemas e você vai ver a solução inteira que você vai encontrar. Aqui vai lhe dar uma solução e aqui vai lhe dar outra solução. Se a solução do problema 3 for inteira, já para o problema e você verifica se o z é maior do que 22 ou menor. Se for maior, ele passa a ser a solução desejada. Se for menor, então já é descartado. Da mesma forma, resolve o problema 4. Se a solução encontrada for uma solução inteira, então já é a solução procurada e você verifica se o z é maior ou menor do que 22. Se for maior que 22, essa passa a ser a solução procurada. Se for menor, ela é descartada. Esse processo vai seguindo até você encontrar todas as soluções inteiras. Ou então você chegar num caso em que não tem solução. O esquema é assim. Temos aqui o problema relaxado. O x1 é igual a 1,6, x2 igual a 4,8, z igual a 22,4. Aí temos aqui dois problemas. Um com x1 menor ou igual que 1 e o outro com x1 maior ou igual que 2. Para x1 menor ou igual que 1, a solução foi essa. x1 igual a 1, x2 igual a 5,25 e encontramos z igual a 22,4. Nesse caso, temos uma variável que não é inteira. Então, por esta bifurcação, o problema continua. Já nessa bifurcação, o x1 igual a 2 e o x2 igual a 4. Temos que z igual a 22. Por esta bifurcação, o problema vai parar, porque encontrou uma solução inteira. E esse z passa a ser o limite inferior. Então, qualquer solução que venha depois, no caso, qualquer solução que venha pela outra bifurcação, que seja menor ou igual, deve ser descartada. Só interessa a solução que vai me dar um z maior do que 22. Então, no caso, essa aqui passa a ser a solução até encontrar uma solução cujo z é maior que 22. Para essa bifurcação, você tem aqui duas condições, x2 menor ou igual que 5 e x2 maior ou igual que 6. Então, aqui você vai ter a solução x1 igual a 1 e x2 igual a 5. Vai me dar um z igual a 20. E aqui você tem x1 igual a 0 e x2 igual a 6, que vai me dar um z igual a 18. Então, as duas são soluções inteiras, mas serão descartadas porque encontrei uma solução inteira cujo z é maior. Neste caso, a solução é essa. Portanto, a solução ótima vai ser justamente essa. Seria a solução ótima do problema inteiro, que seria x1 igual a 2, x2 igual a 4 e z igual a 22.